ok? Gente, então agora vamos ver a fonética, tá? Que eu já vinha dizendo para vocês em outros vídeos que nós faríamos uma sequência de aulas de português para concursos ou para quem ainda está estudando no ensino médio e precisa um reforço, ou mesmo aquela professora de português que estava muito tempo dando um conteúdo e quer ouvir ou ver uma aula de uma outra professora de português a respeito de determinado assunto, tá? Então eu pensei em começar por fonética, porque fonética em geral nos concursos, e não só nos concursos, até no dia a dia da sala de aula e até mesmo para aqueles e aquelas que fizeram o curso de letras, a fonética e a fonologia em geral é o bicho papão dos conteúdos de português, claro, com raras exceções. Algumas pessoas gostam muito, eu particularmente gosto, e inclusive já fui professora de fonética e fonologia nos cursos de letras. Mas eu sei que em geral é motivo para dificuldade ou até para às vezes para anulação de algumas questões em concursos. Então, antes de começarmos a ver a fonética assim pormenorizadamente, eu pensei em colocar um esquema para vocês, para aqueles que já estão estudando, colocar esse esquema, o que é básico eu saber para acertar as questões de um concurso. Porque às vezes a pessoa pensa, eu tenho que estudar fonética para um concurso. Aí vai escolher um livro ou uma gramática e escolhe aquele livro teórico lá da área da linguística, ou mesmo uma gramática que é muito mais aprofundada, que tem muito mais detalhes, que na verdade não vão cair no concurso. Esses detalhes que aparecem em alguns livros teóricos da área de linguística, ou até mesmo em algumas gramáticas. Às vezes esses livros são para pessoas que estão estudando essa área, ou na graduação, ou na pós-graduação, ou às vezes até no mestrado e doutorado. Para concurso, ou ali para a sala de aula, a gente tem que ser mais objetivo, principalmente nessa área de língua portuguesa, que é uma infinidade de questões que podem cair. Então eu pensei em começar primeiro por um esqueminha básico, que daí quem já está estudando olha aquele esquema e pensa, eu estou estudando mais ou menos por esse esquema, ou eu estou me perdendo lá em exercícios, em explicações, em questões que nem vão cair no concurso, tá? Então essa primeira aula é só o esquema. Aí depois, à medida que nós formos avançando, eu vou detalhando cada um dos títulos do esquema e resolvendo exercícios com vocês. Então, digamos assim, eu estou estudando língua portuguesa para o concurso, para o vestibular, para o Enem. Eu vou estudar fonética. O que interessa para o concurso, para o vestibular e para o Enem? Interessa, se eu for estudar fonética, eu estudar esses 5 títulos aqui. É isso que interessa, não precisa começar a enfeitar. O primeiro título, eu vou estudar o que é o fonema. E o que é o fonema? Vou estudar dentro deste capítulo a diferença entre letra e fonema e vou estudar a classificação desses fonemas, ok? Já volto aí para explicar para vocês. Eu vou estudar a sílaba, lá no capítulo do livro que eu estou estudando, eu vou estudar a sílaba e vou ver qual a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Depois eu vou estudar os encontros vocálicos, o nome já está dizendo, os encontros entre as vogais. Eu vou estudar os encontros consonantais, o nome já está dizendo, o encontro das consoantes nas sílabas.
E eu vou estudar também os dígrafos. Os dígrafos são aqueles encontros também, a maioria consonantais, mas que eles têm um único som, né? É isto que eu vou estudar. Eu fiz um esqueminha aqui para falar para vocês, mas agora eu vou explicar direto no quadro, tá? Explicar assim basicamente o que vocês vão procurar dentro de cada um desses 5 títulos. Então, aqui na letra e fonema, vocês vão encontrar no fonema, que é a unidade mínima de significação, unidade sonora. Por isso que a gente diz pato, que a gente diz gato, que a gente diz cato. Então, conforme o som que aparece lá no início, representado por letras diferentes, pato, né? Gato, cato, do verbo catar. Conforme o som aqui, o fonema, vai ser um significado diferente para essa palavra. E a letra, como é que eu costumo explicar a letra num sentido, a letra lá para o ensino básico, ou até no início desse esquema quando é no curso de letras? A letra nada mais é do que o desenho que nós convencionamos usar para representar aquele som. Claro que depois, em seguida, na transcrição fonética, a gente vai ver que tem outros sinais, ou às vezes juntamos 2 letras para fazer o significado de um som. Mas basicamente no primeiro esquema, para ser bem objetivo, a gente tem que pensar, letra é o desenho do som. Quando eu for olhar rapidamente com vocês a transcrição fonética e passar para vocês os sinais dessa transcrição fonética de cada som, daí sim a gente vê mais detalhadamente, que daí é a próxima aula, tá? Por enquanto vamos pensar isso. O fonema é a unidade mínima sonora de significação. E a letra, vamos pensar só que é o desenho ali, daquele som que está representando. Por enquanto vamos pensar isso, porque a gente ainda vai voltar ao fonema e vai fazer transcrição fonética de uma forma bem objetiva. Eu já vou dar a palavra e já vou fazer direto a transcrição com vocês e depois vou fazer o exercício e junto ali eu já vou resolvendo o exercício junto com vocês, tá? Porque transcrição fonética, transcrição não é uma coisa muito comum de cair em concurso, mas às vezes até cai. E como em concurso uma questão às vezes leva a gente muito adiante, então eu vou fazer alguns exercícios e alguns exemplos para vocês, tá? Mas por enquanto vamos pensar só nisso. Depois, na sílaba, o que eu tenho que estudar na sílaba além da separação da sílaba? E separação de sílaba, o que a gente tem que fazer? A gente tem que praticar, tem que pegar palavras e palavras, das mais fáceis às mais difíceis e ir separando. E isso eu também vou fazer nas próximas aulas com vocês. Vou trazer uma bateria de palavras e vou ir separando com vocês palavra a palavra. Mas além da separação de sílabas propriamente dita, tem uma coisa que a gente, quando estuda a sílaba dentro do capítulo fonética, a gente não pode esquecer, que é a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Isto sim pode e cai em geral em concurso. Lembram vocês lá do ensino fundamental e ensino médio o que é a classificação das palavras quanto ao número de sílabas? Já está dizendo quanto ao número de sílabas. É quando a gente estuda os monossílabos, que a palavra com uma única sílaba, os dissílabos, as palavras com 2 sílabas, os trissílabos, as palavras com 3 sílabas,
e os polissílabos, as palavras com 4 sílabas ou mais. Então, mas para a gente saber a classificação das palavras quanto ao número de sílabas, o que a gente tem que saber antes? Separar as sílabas, senão como é que nós vamos contar as sílabas, né? Então, nesse item sílaba que a gente estuda dentro da fonética, a gente tem que lembrar, separação de sílabas e a classificação das palavras quanto ao número de sílabas, né? Monossílabo, dissílabo, trissílabo e polissílabo. Nas próximas aulas a gente faz exercícios sobre isso, tá? E a gente também estuda em fonética os encontros vocálicos, né? Aqui eu coloquei alguns: ao, de mingau, oi, de coisa, eu, de teu, de meu. Então, os encontros vocálicos, o nome já está dizendo, são os encontros das vogais. Daí a gente estuda os tritongos, os ditongos, né? Lembram isso lá no ensino fundamental? Isso, o hiato, que fica separado, uma única sílaba. Muito bem lembrado. E os encontros consonantais, o nome já está dizendo, o encontro entre duas consoantes, BL, blá blá blá, né? BR, Brasil, CR, creme, CL, cloro e assim por diante, né? Que nós também vamos fazer exercícios. Isso também cai muito em concurso, inclusive quanto à separação, porque tem alguns encontros consonantais que a gente separa e outros que a gente não separa. Isso nós vamos ver no outro, porque a gente sempre pensa que só existe encontro consonantal que a gente não separa, né? Tipo creme. Mas tem outros encontros que a gente separa, tá? E os dígrafos, que são aquelas duas consoantes, via de regra, que tem o mesmo som. Embora eu, na condição de professora de português, eu questione alguns dígrafos. Como, por exemplo, o dígrafo que vem em 95% das gramáticas. Talvez na gramática de usos da Maria Helena Moura Neves, desculpem, me afoguei, talvez nessa não venha, eu não lembro bem de cabeça, mas 95%. No meu tempo de estudante de graduação, há quase 40 anos atrás, eu acho até que era 100%, que vinha como um dígrafo. Por exemplo, o LH. Para mim, o LH não pode ser um dígrafo, porque são duas consoantes, mas elas têm som diferente. Eu nunca consegui, nem no meu tempo lá de ginásio, que hoje seria ensino fundamental, enxergar ou escutar o LH como um dígrafo, porque é diferente quando a gente diz chave, e essa caneta eu tenho que trocar a tinta, é diferente quando a gente diz chave. Chave, o CH fica um som só, chave, né? É como se colocasse um X ali. Mas se eu digo malha, eu não escuto um som só em malha. Eu escuto o som do L e eu escuto o som do I, malha, né? Tipo malha. Isso, malha, isso mesmo. Tanto é que quando o aluno aprende a ler, aprende a escrever e a ler, volta e meia, quando é LH, ele usa o L e usa a consoante L e a vogal I, né? Ele escreve malha, porque se a gente tirar o H daqui, não vai ficar malha, vai ficar mala. O H tem, como diria no direito... Por isso que tem muita confusão quando
eu escrevi a família. Isso, em família também. Os alunos confundem muito, e até porque no ensino fundamental a gente trabalha muito com essa palavra família, né? Quando os alunos são menores, desenhe a sua família. E depois escrevam ali, minha família tal e tal. Às vezes os alunos botam com LH e às vezes malha, por exemplo, botam com LI. Por quê? Porque esse que é considerado dígrafo, o LH, para mim nunca foi. E como eu digo para os alunos, os menores, não os do curso de letras, mas os lá do ensino fundamental, eles me perguntam, mas professora, a gente pode ir contra o livro está errado, né? Os alunos lá do ensino fundamental. E eu digo, gente, quem escreve uma gramática ou quem escreve um livro didático de português, a gente espera que seja, no mínimo, formado em letras. E formado em letras, as professoras de português de vocês, incluindo eu, somos formadas em letras. Então, assim como os médicos às vezes têm opiniões diferentes, os advogados, os engenheiros, os professores de português também têm opiniões diferentes. E na minha opinião, desde o tempo que eu era uma aluna lá do ginásio, eu nunca consegui ouvir. Como assim um som só no LH? Tem dois sons. Se eu tirar o H, não vai aparecer o som do I, né? Então, vocês mesmos que estão filmando já se deram por conta disso e comentaram agora. Mas, enfim, na maioria das gramáticas ainda vem o LH como dígrafo. Então, lá no concurso, 90%, 95% que a banca vai entender como sendo dígrafo. Então, que faça-se a vontade da banca, né? Fazer o quê? Eu disse isso só como uma observação, como uma reflexão, tá? Nesse meio tempo eu ia dizer alguma outra coisa, mas me esqueci o que era. Então, assim, ó, eu ia dizer que como se diz no direito, né? Ah, como se diz no direito, ótimo. Como se diz no direito, para mim, o LH é flagrantemente. Dois sons. É flagrante, assim, ó. São dois sons ali. Não tem como dizer que é um som só, tá? E, então, voltando só para concluir, quem já está estudando fonética, estude fonema, sílaba, encontros vocálicos, encontros consonantais e dígrafos. Esse é o conteúdo básico de fonética. É esse o conteúdo básico. Não adianta querer enfeitar, querer espichar, querer aumentar, que daí só se perde quando vai estudar para um concurso ou para uma prova de vestibular ou de Enem, né? Que agora, em vestibular e Enem, dificilmente vem diretamente a pergunta, mas ainda vem perguntas, mesmo que com texto desse tamanho, mesmo que citando algum teórico da língua portuguesa, da linguística e tal, mas ainda vem alguma questão em relação a isso, tá? Então, por hoje é isso. Nas próximas aulas a gente faz exercícios desses 5 assuntos, tá? E quem quiser outros assuntos também de língua portuguesa, esse de fonética vai durar umas 5 aulas. Mas quem quiser os próximos, faz comentário ali. Ou quem me conhece, manda recado pelo Face ou pelo WhatsApp para eu ver qual é o próximo tema de gramática que a gente vai dar continuidade, tá? Mas por enquanto vai ser fonética, tá bom? É isso por hoje.